Olá! No último vídeo de 2023 de Na Salita de Leitura, trago um livro para aqueles que gostam de temas filosóficos. É um pequeno livro da coleção Vozes de Bolso, da editora Vozes, da autoria de John Locke, chamado Carta sobre a Tolerância. John Locke foi um filósofo inglês que nasceu em 1632 e ficou conhecido como o pai do liberalismo, entre outras coisas, e que defendia a liberdade e a tolerância religiosa. Quem não sabe disso, ao ler o título do livro, pode pensar que é um livro sobre a tolerância num sentido amplo, geral. Aqueles que sabem que Locke escreveu sobre tolerância religiosa, certamente já perceberão que é sobre isso que trata o livro. Eu vou ler o início para ver se os entusiasmo, e o início já me arrebatou de imediato. Honorável Senhor, considerando ser de vosso agrado perguntar minha opinião acerca da tolerância mútua entre cristãos em suas diferentes confissões religiosas, devo responder com brevidade que considero a tolerância a principal marca distintiva da verdadeira Igreja. Porque apesar do que algumas pessoas alardeiam acerca da antiguidade de lugares e nomes, ou do esplendor de seu ritual de culto, outras sobre a reforma de sua doutrina, bem como todas elas da ortodoxia da sua fé, pois todos são ortodoxos para si mesmos, essas coisas e todas as outras da mesma natureza são mais propriamente marcas da luta de homens empenhando-se em alcançar o poder e domínio uns sobre os outros do que da Igreja de Cristo. Por mais verdadeira que seja a alegação de possuir todas essas coisas de parte de alguém, caso careça de caridade, humildade e boa vontade geral para com toda a humanidade, mesmo para com aqueles que não são cristãos, essa pessoa, por certo, ainda estará aquém daquilo que é um cristão. Os reis dos gentios exercem domínio sobre eles, disse nosso Salvador aos seus discípulos, mas vós assim não sereis. Lucas capítulo 22, versículo 25. A função da verdadeira religião consiste em algo completamente distinto. Ela não é instituída a fim de erigir pompa exterior, nem para obter domínio eclesiástico ou para exercer força coercitiva, mas para regular a vida dos homens segundo as regras da virtude e da piedade. Quem quer que se alinhe sobre o estandarte de Cristo deve, antes e acima de tudo, combater seus próprios desejos e vícios. Em vão, algum homem tentará usurpar a denominação de cristão, caso careça de santidade de vida, pureza de conduta, benignidade e humildade de espírito. Todo aquele que profere o nome de Cristo deve afastar-se da iniquidade. Lemos na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Tu, quando te converteres, revigora teus irmãos, disse nosso Senhor a Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 32. Dificilmente me persuadirá de que esteja extremamente preocupado com a minha salvação aquele que se mostre descuidado com a sua própria. Não há quem possa lutar sinceramente com todo o empenho para tornar outras pessoas cristãs se não houver realmente abraçado a religião cristã em seu próprio coração. A crer no Evangelho e nos apóstolos, ninguém pode ser cristão sem caridade e sem aquela fé que age, não pela força, mas pelo amor. Diante disso, apelo à consciência dos que perseguem, atormentam,
destroem e matam outros homens sob o pretexto da religião. Acaso o fazem por amizade e bondade? E certamente acreditarei que o fazem somente quando, e só então, vir esses fanáticos corrigirem de modo semelhante os amigos e familiares pelos claros pecados cometidos contra preceitos do Evangelho. Quando os vir perseguir a ferro e fogo, membros de sua comunidade religiosa corrompidos por enormes vícios e que, se não se emendarem, correm indubitavelmente o risco da perdição eterna. E quando os vir manifestar assim o amor e o desejo de salvarem suas próprias almas, infligindo todo tipo de tormentos e crueldades. Porque se é por caridade, como alegam, e amor pelas almas humanas, que as despojam de suas propriedades, mutilam com castigos corporais, deixam famintos e atormentam em prisões infectas e no final até lhes tiram a vida, afirmo, se tudo isso visa apenas a convertê-los em cristãos e buscar sua salvação, por que permitem que predominem entre sua própria gente a fornicação, a fraude, a malícia e outros vícios semelhantes, os quais, segundo o apóstolo em Romanos 1, advêm manifestamente da corrupção pagã? Essas e outras coisas semelhantes são mais contrárias à glória de Deus, à pureza da Igreja e à salvação das almas, do que toda dissidência conscienciosa com respeito a decisões eclesiásticas ou afastamento do culto público, que sejam acompanhados da mais pura inocência. A partir daqui, o autor vai examinar várias situações, como, por exemplo, que vai nos mostrar que o Cristo não usou a força, vai nos mostrar que não está sob a jurisdição dos magistrados civis a salvação das almas, vai nos dizer o que é uma igreja, vai nos falar sobre a necessidade das leis da igreja, sobre aquilo que ele considera a igreja verdadeira, vai nos mostrar que a autoridade eclesiástica não pode impor castigos, vai nos falar sobre a tolerância nas relações entre as igrejas e muitos outros assuntos, como estimular a paz e a boa vontade. E tudo isso através do conhecimento grande que ele tem sobre o assunto, mas através de argumentos. O que isso significa? Nada aqui são opiniões. Ele vai trazendo as ideias, vai desenvolvendo-as, vai mostrando como uma leva a outra e por que se chega à conclusão que se chega, como faz todo bom filósofo. Então a sugestão, neste final de ano, é a leitura de Carta sobre a Tolerância, do John Locke. E eu desejo que 2024 nos traga muitas oportunidades de nós desenvolvermos a nossa bem-querença entre as pessoas, de nós sermos emissários da paz, de nós cultivarmos a tolerância, não só a tolerância religiosa, que é o que se trata nesse livro, mas a tolerância entre aqueles que não conhecemos, a tolerância com aqueles que fazem parte do nosso círculo, os nossos amigos, os nossos familiares, e até a tolerância de nós para com nós mesmos. Desejo que 2024 seja um ano de mais boas novas, de mais oportunidades, de gentileza entre as pessoas, um ano em que a gente busque mais
a paz. Nós não podemos modificar as guerras, mas nós podemos cultivar um estado de paz no nosso cotidiano. Feliz 2024!